Em 19 de setembro de 2021, equipes de busca encontram um corpo no Parque Nacional de Grand Teton, em Wyoming. A jovem tem 22 anos. O noivo dela está em casa na Flórida e não fala com a polícia. O nome dela é Gabrielle Venora Petito. Gabby, para todos que a conheciam. 22 anos, cabelos loiros, olhos azuis. Ela havia desaparecido 18 dias antes. Em julho de 2021, Gabby e seu noivo, Brian Christopher Laundrie, 23 anos, saíram de Long Island em uma van Ford Transit branca. O plano era cruzar os Estados Unidos durante 4 meses. Eles documentavam tudo nas redes sociais. O canal deles no YouTube se chamava Nomadic Static. As fotos no Instagram mostravam paisagens de parques nacionais, refeições ao ar livre, sorrisos. Para os seguidores, era uma vida perfeita. Em 12 de agosto de 2021, a polícia de Moab, Utah, recebe uma denúncia. Uma testemunha relata ter visto um casal brigando perto de uma van branca. Os agentes Daniel Robbins e Eric Brett respondem à chamada. As câmeras corporais dos agentes registram a abordagem. Gabby está em prantos dentro da van. Ela apresenta arranhões visíveis no rosto. Brian tem marcas nos braços. Gabby diz aos policiais que ela bateu em Brian primeiro. Os agentes classificam o episódio como violência doméstica. Eles separam o casal por uma noite. Não fazem nenhuma prisão. As últimas mensagens enviadas do telefone de Gabby para sua mãe, Nicole Schmidt, chegam em 27 de agosto. O texto diz: sem sinal nas montanhas. Nicole acha o tom estranho. Não é a forma como Gabby escrevia. Em 1º de setembro, Brian Laundrie chega sozinho à casa de seus pais em Northport, Flórida. Ele está na van branca. Gabby não está com ele. Seus pais, Christopher e Roberta Laundrie, não ligam para a polícia. Gabby Petito saiu de casa com um noivo e uma van. Voltou apenas à van. A pergunta que o mundo inteiro passaria a fazer é: o que aconteceu entre 12 de agosto e aquele campo em Wyoming? Em 1º de setembro de 2021, Brian Laundrie chega à casa dos seus pais em Northport, Flórida. Ele está sozinho. A van branca de Gabby está com ele. Gabby não está. A família Petito não sabe de nada. Nicole Schmidt, mãe de Gabby, tenta contato com a filha repetidamente. As mensagens não são respondidas. As ligações não são atendidas. Por 10 dias, Brian permanece na casa dos pais em Northport. A família Laundrie não entra em contato com a família Petito. Não fazem nenhuma declaração pública. Não cooperam com a polícia. Em 11 de setembro de 2021, Joseph Petito registra o desaparecimento da filha no Departamento de Polícia de Suffolk County, em Nova York. Gabby tem 22 anos. Está desaparecida há pelo menos 10 dias. No mesmo dia, Joseph e Nicole convocam a imprensa. A foto de Gabby, loira, sorrindo na frente da van branca, é distribuída para redações em todo o país. A família pede qualquer informação sobre o paradeiro da filha. Em 48 horas, o caso explode nas redes sociais. A hashtag FindGabby acumula dezenas de milhões de impressões no Twitter e no TikTok. Criadores de conteúdo de viagem, jornalistas amadores e investigadores independentes começam a vasculhar os registros públicos do Instagram de Gabby. Um casal de influenciadores de viagem, Kyle e Jen Bethune, publicam um vídeo no YouTube. Eles viajavam pelo Wyoming no fim de agosto. Na filmagem da dashcam do veículo deles, aparece uma van branca Ford Transit, estacionada próxima ao acampamento de Spread Creek em 27 de agosto de 2021. Investigadores digitais comparam a van da filmagem com fotos do Instagram de Gabby. O adesivo na traseira do veículo coincide. A data e a localização são consistentes com os últimos registros públicos de Gabby. O FBI é notificado. A análise das últimas mensagens enviadas pelo telefone de Gabby levanta suspeitas. Em 27 de agosto, uma mensagem enviada para Nicole diz: sem sinal em Yosemite. Yosemite fica na Califórnia. O itinerário de Gabby e Brian não previa passar pela Califórnia. Em 14 de setembro, Brian Laundrie some. Seus pais informam a polícia que ele saiu para caminhar na reserva Carlton, em Northport. Ele não voltou. A polícia verifica.
Os Laundrie esperaram 3 dias antes de comunicar o desaparecimento do filho. 2 buscas simultâneas começam. No Wyoming, equipes do FBI e do Grand Teton National Park vasculham a área de Spread Creek. Na Flórida, agentes cercam a reserva Carlton em busca de Brian Laundrie. Em 19 de setembro, uma equipe localiza restos mortais em Spread Creek. Em 21 de setembro de 2021, o médico legista do condado de Teton confirma a identidade da vítima, Gabrielle Venora Petito. A causa da morte é determinada como estrangulamento manual. A morte é classificada como homicídio. Gabby tinha 22 anos. Em 11 de setembro de 2021, a família Petito registra o desaparecimento de Gabby na polícia de Suffolk County, em Nova York. Joe Petito e Nicole Schmidt fazem um apelo público. Eles pedem qualquer informação sobre o paradeiro da filha. No mesmo dia, a família Laundrie se recusa a falar com a polícia. Não há declaração, não há cooperação. O advogado Steven Bertolino passa a ser o único porta-voz da família. Em 48 horas, a hashtag FindGabby acumula mais de 10 milhões de impressões no Twitter. Dezenas de milhares de usuários compartilham fotos, mapas e coordenadas da rota de Gabby. Influenciadores de viagem identificados como Kyle e Jen Bethune divulgam filmagem de sua dashcam gravada em 27 de agosto em Spread Creek, Wyoming. A gravação mostra uma van branca Ford Transit. A placa corresponde ao veículo de Gabby. A filmagem coloca a van de Gabby em Spread Creek em 27 de agosto, 2 dias antes da última comunicação registrada com a família. O FBI e as equipes de busca redirecionam os esforços para aquela área. Investigadores digitais analisam as últimas mensagens enviadas do telefone de Gabby. Uma mensagem de 30 de agosto diz: "Can you help Stan? I just got to see the beautiful views in Yosemite." A suspeita surge imediatamente. Gabby nunca havia mencionado Yosemite. O parque fica a mais de 1.000 quilômetros da rota que o casal estava seguindo. Peritos forenses analisam os metadados da mensagem. O telefone de Gabby não registrou sinal de rede em Yosemite em nenhum momento da viagem. A frase, "No service in Yosemite", contradiz a própria mensagem que a menciona. Em 14 de setembro, Brian Laundrie deixa a casa dos pais em Northport. Christopher e Roberta Laundrie informam à polícia que ele saiu para caminhar na reserva natural Carlton. Ele não voltou. 3 dias depois, os pais comunicam o desaparecimento. O FBI emite um mandado de busca federal contra Brian Laundrie por uso não autorizado de cartão bancário. Não é uma acusação de homicídio, mas é suficiente para justificar uma operação de escala nacional. Centenas de agentes são mobilizados. No Wyoming, equipes de busca percorrem a área de Spread Creek pela segunda vez. Em 19 de setembro de 2021, um agente localiza itens pessoais e restos mortais a menos de 100 metros da estrada de terra onde a van havia sido filmada. Em 21 de setembro de 2021, o médico legista do condado de Teton confirma: os restos pertencem a Gabrielle Venora Petito. A causa da morte é estrangulamento manual. A morte é classificada como homicídio. Brian Laundrie é agora o único suspeito de um homicídio confirmado. Ele está desaparecido há 7 dias. O FBI intensifica a busca em 2 estados. O caso entra em uma nova fase. Enquanto o FBI intensifica a busca por Brian Laundrie na Flórida, a internet já havia iniciado sua própria investigação. Nas semanas anteriores, milhões de usuários nas redes sociais haviam se organizado sobre a hashtag FindGabby. Em 11 de setembro, a família Petito realizou uma coletiva de imprensa em Blue Point, Nova York. Joseph Petito e Nicole Schmidt fizeram um apelo direto à família Laundrie. Digam onde está Gabby. 2 blogueiros de viagem, Kyle e Jen Bethune, publicaram imagens de sua dashcam gravadas em 27 de agosto. As imagens mostravam uma van branca estacionada na entrada de Spread Creek, em Wyoming. A placa da van correspondia ao veículo de Gabby e Brian. Era a última localização conhecida de Gabby com vida. As equipes de busca redirecionaram imediatamente para Spread Creek. Investigadores digitais analisaram as últimas mensagens enviadas do celular de Gabby. Em 27 de agosto, chegou uma mensagem à mãe: "Sem sinal em Yosemite."
O problema, Gabby nunca havia mencionado Yosemite em nenhum plano de viagem. Yosemite fica na Califórnia, Spread Creek fica no Wyoming, são estados diferentes. A mensagem foi enviada de um dispositivo localizado no Wyoming, não na Califórnia. O FBI classificou a mensagem como suspeita. Em 19 de setembro de 2021, voluntários e agentes federais vasculhavam a área de Spread Creek. A menos de 500 metros da estrada, encontraram restos mortais humanos em terreno aberto. O FBI isolou a área imediatamente. A equipe forense de Teton County foi acionada. Em 21 de setembro, o médico legista confirmou a identidade. Gabrielle Venora Petito, 22 anos. O laudo forense determinou a causa da morte, estrangulamento manual. Gabby havia sido morta por volta de 27 de agosto. Os restos ficaram expostos por mais de 3 semanas. Nicole Schmidt soube da confirmação por telefone. Joseph Petito estava presente. Os pais de Gabby emitiram uma nota oficial. Ela era a luz das nossas vidas. Brian Laundrie continuava desaparecido. Com a identidade e a causa da morte confirmadas, o FBI elevou Brian Laundrie à categoria de principal suspeito de homicídio. 2 estados, 2 buscas, uma vítima identificada, um suspeito em fuga. Em 20 de outubro de 2021, Christopher e Roberta Laundrie entram na reserva Carlton, na Flórida. Eles informam ao FBI que querem ajudar nas buscas pelo filho. É a primeira vez que cooperam com as autoridades. Menos de 1 hora depois de entrar na reserva, os pais localizam pertences do filho. Uma mochila, um caderno. Objetos que estavam em uma área que permaneceu inundada por semanas. A poucos metros dos pertences, agentes do FBI encontram restos humanos. Junto ao corpo, a mochila, o caderno e um revólver. A identidade é confirmada por registros dentários. São os restos de Brian Laundrie. O médico legista determina a causa da morte. Ferimento auto-infligido por arma de fogo na cabeça. Brian Laundrie morreu por suicídio. A data exata não é estabelecida, mas provavelmente ocorreu semanas antes. O caderno encontrado com o corpo contém uma confissão escrita por Brian. Segundo o FBI, o documento indica que ele assume responsabilidade pela morte de Gabby Petito. É a única explicação que ele deixa. Em 23 de novembro de 2021, o FBI encerra formalmente a investigação. O agente especial Michael Schneider declara que nenhum outro indivíduo está envolvido na morte de Gabby Petito. O caso é considerado encerrado. Para Joseph Petito e Nicole Schmidt, nada está encerrado. Seus advogados processam os pais de Brian Laundrie por danos civis, alegando que a família sabia do paradeiro do filho e não informou as autoridades. Em 2022, Joseph Petito e Nicole Schmidt criam a Fundação Gabby Petito. O objetivo é apoiar famílias de pessoas desaparecidas e ampliar recursos para casos que não recebem cobertura midiática. O caso Gabby Petito expõe um debate que existe há décadas nos Estados Unidos, a chamada Síndrome da Mulher Branca Desaparecida. Casos de mulheres brancas jovens recebem cobertura desproporcional em relação a casos de mulheres negras, indígenas e latinas. Dados do National Crime Information Center mostram que em 2020, mais de 90 mil pessoas desaparecidas eram negras. Muitos desses casos nunca ganharam uma linha de jornal. O nome Gabby Petito foi dito milhões de vezes. A maioria dessas vítimas permanece desconhecida. O vídeo gravado pela polícia de Moab em agosto de 2021 foi visto por dezenas de milhões de pessoas. Nele, Gabby chora, pede desculpas e assume a culpa. Os policiais separam o casal por uma noite e os liberam. 40 dias depois,
Ela está morta. Os sinais estavam visíveis. Ninguém os reconheceu como violência doméstica a tempo. Enquanto a Fundação Gabby Petito trabalha para que outras famílias não vivam o mesmo pesadelo, permanece a pergunta incômoda. Quantas Gabbys permanecem invisíveis? Sem hashtags virais? Sem milhões de olhos buscando por elas? O caso que uniu a internet em uma busca coletiva também expôs uma verdade brutal. Nem todas as vítimas recebem a mesma atenção e os sinais de violência doméstica continuam sendo ignorados, até que seja tarde demais. Se esse conteúdo fez você pensar, deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos casos.